abre o Setuba de... Dou as boas-vindas à linda Carol, que veio aqui falar um pouco para a gente, que entende bastante sobre como a gente tem lidado com envelhecer. Eu vou falar que eu fiquei bem assustada nas respostas dos meus stories, enquanto a gente tem medo de envelhecer, o quanto a gente tem uma questão com o envelhecimento, e o quanto a gente está na hora de falar mais sobre isso, porque a tendência é que a gente envelheça. E aí, como que a gente vai envelhecer, né? Então, cadê Carol? Perdi Carol? Sumiu! Lá vem ela, lá vem ela. Acho que ela estava esperando uma entrada, acho que ela achou que a gente não tinha dado uma entrada para ela, sabe? Alguma coisa do tipo. Gente, pelo amor de Deus, caí aqui, não sei nem explicar o que aconteceu. Eu fiz assim, vai ver que ela estava achando que era para ter uma entrada especial, alguma coisa assim que a gente não combinou antes. Não, gente, deu uma mensagem esquisita aqui, desligou tudo, mas tá tudo bem. É por uma pegadinha, só para Tá tudo bem, ficar mais leve. Então, minha flor, só para você saber agora, a Damares vai começar a colocar algumas pessoinhas nas salas especiais que vão para tratamento. Tá. Você, o microfone é seu. Seja Perfeito. bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado esse convite da gente. Acho que é um tema que é extremamente importante a gente falar. E você é uma pessoa fã. Bom, a gente já tem histórico, né? De podcast, de tudo. Sim. A gente só não tem aquele tempo todo do podcast, tá? Verdade. Não, eu vou me controlar, tô aqui com o roteirinho para a gente não se perder, para não se prolongar também. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, gratidão pelo convite, amiga, um prazer estar com vocês, gratidão pelo tempo que vocês estão aqui comigo, e eu preparei um bate-papo super gostoso, leve, para a gente começar a despertar um pouquinho a reflexão sobre envelhecimento. Eu achei super bacana a caixinha que você fez das perguntas. E a gente percebe que as pessoas, elas têm medo, né, de envelhecer. Então, antes da gente começar esse bate-papo, eu queria me apresentar. Meu nome é Carolina, eu tenho 33 anos, eu sou assistente social, especialista em envelhecimento, e eu trabalho no hospital há 8 anos. E foi a partir desse trabalho do hospital que eu tive que tirar os meus coelhos da cartola, porque eu comecei a dar grupo para idosos. Eu cheguei neste hospital, eu tinha 25 anos na época, e me falaram, olha, você vai ter que dar grupo para idosos. Eu quase caí dura, né? Porque como que uma menina de 25 anos vai dar grupo para idosos? Olha só o meu preconceito em achar que eu não poderia passar conhecimento para essas pessoas. Então, foi a partir daí que eu fui buscar a minha especialização para passar conhecimento para esses idosos. Então, foi a partir desse centro que foi uma troca muito gostosa eu falar de envelhecimento para esses idosos. Mas uma coisa que me chamava muito a atenção e que me incomodava quando eu fazia os meus atendimentos como assistente social no hospital era a seguinte cena: idosos que não queriam passar em consulta médica, e os filhos iam até o serviço social falar: o que vocês podem fazer por mim? Porque eu vejo meu pai doente e ele não quer ir para o hospital. Eu via pacientes internados no hospital sem referência familiar. Como que um idoso não tem família? Né? Cadê o vínculo desses familiares? Então, eu comecei a entender que alguma coisa estava muito errada. Porque se o idoso que tem uma trajetória de vida, o porquê que ele não está com essas referências? Ou por que tem tantos conflitos familiares esses idosos? E eu comecei a perceber que eu acho que o ponto principal para a gente conversar
é que as pessoas não se preparam e não pensam que vamos envelhecer. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu quero propor um exercício de imaginação para vocês. Eu achei super bacana, até quem ministrou aula sobre morte comentou sobre essa médica geriatra, que é a doutora Ana Cláudia Quintana. E a seguinte metáfora é assim: nós temos 40 anos, então quem tem menos de 40 vai ficar mais velho, e quem tem mais de 40 vai ficar mais novo, tá certo? Quando eu vou voltar daqui 30 anos, quando eu voltar, passou 30 anos, e eu vou falar, gente, vamos fazer uma viagem. Vamos para o deserto do Saara. E não tem jeito. Vocês vão ter que viajar comigo. A gente vai pegar o avião e vai ter que ir para o deserto do Saara. Ai, Carol, não quero ir. Não tem jeito. As únicas pessoas que não vão para essa viagem é quem morreu. Então, a única alternativa é essa. Chegamos no deserto do Saara. Eu falo assim, Carol do céu, aqui é muito quente. Eu não trouxe água. Não estava preparada para esse calor todo. Vai chegar de noite. Carol, tá muito frio? Eu não trouxe cobertor. Agasalho? Não, eu não estava preparada para isso. Protetor solar? Comida? Precisava trazer comida no deserto? E ela traz essa metáfora para explicar que quando a gente dá conta que a gente vai envelhecer, não tem mais volta. Não dá para a gente correr e falar, ai meu Deus, e agora? Quando a gente chegar no envelhecimento, é tudo ou nada. E é muito interessante quando a gente fala sobre isso, porque o envelhecimento está muito relacionado com o tempo, né? E a gente sempre relaciona a velhice à morte. É muito louco isso. Por que a gente não pode começar a pensar que a gente pode ter uma velhice saudável? E quando a gente relaciona isso ao tempo, fica até interessante de pensar. As pessoas que começam a ter um pouquinho mais de consciência nisso, elas tentam achar alternativas superficiais para tentar correr atrás do que elas não conseguiram viver. E geralmente isso está muito relacionado à aparência. A pessoa que está com 60 anos, ela quer ficar com cara de 30, de 40, busca alternativas meio loucas para tentar viver o que elas não viveram, porque a gente sempre tem esse processo. A gente espera a sexta-feira para curtir o final de semana. A gente espera as férias para a gente curtir o nosso descanso. A gente espera a nossa aposentadoria para curtir. Então, está um pouquinho errado essa questão da nossa relação com o nosso próprio tempo. Então, hoje, eu quero trazer para vocês, ou despertar um pouquinho da importância que tem esse processo de envelhecimento, todos nós temos aqui, e é inevitável. Gente, a gente vai envelhecer, tá bom? Desculpa falar para vocês, não vai ter jeito, quem tem medo, quem não quer, nós vamos envelhecer. E por que não fazer isso de uma maneira saudável, leve? É só pegar a foto de 10 anos atrás que já era, tá? Então, justamente, tem até um meme no Instagram agora que fala, como você era há 10 anos atrás. Eu acho que isso é muito bacana, porque já consegue ver as mudanças. Mas eu acho que é importante a gente trazer essa reflexão que não precisa ser pesado. Quando eu estava lendo as respostas da caixinha que a ela fez, está muito claro que o tabu em relação ao envelhecimento e o preconceito que as pessoas têm com os idosos faz com que elas neguem a própria velhice. Então, vai ter preconceito mesmo. Porque como a gente vai envelhecer se não deixam? Hoje, a Cláudia Raia postou um negócio muito interessante no Instagram dela, das artistas
que fazem papéis de mulheres maduras e têm seus 25, 30 anos. Como que a gente compete com isso? Tem mulheres que querem ficar de cabelo branco, não deixa. Então, tudo isso por quê? Porque a gente tem uma imagem de qual idoso, gente? Que a gente tem referência do passado. E por que a gente vê idosos que às vezes são doentes ou que não têm capacidades mais físicas e intelectuais? A gente também tem que pensar que a nossa sociedade, a nossa tecnologia está melhorando, está avançando. Então, aquele idoso que pode ser o seu avô, o seu pai, até seu bisavô, é outra vivência. Eles não tinham oportunidade de passar em médicos, era luxo. A minha referência de família é uma família que trabalhava na lavoura, em plantio de café, de milho, a minha avó me conta. Eles tinham tempo para se cuidar? Eles sabiam o que era se cuidar? Eles estavam vivendo para sobreviver. Então, a nossa referência também de idoso, é importante também a gente fazer uma relação que nós vamos evoluindo. Nós aqui, quando formos ficar com nossos 80, 70 anos, eu espero e vamos ser velhinhos saudáveis, ativos, né, que têm o direito de ir e vir, de viajar, de trabalhar. Então, é muito importante a gente fazer essa relação. Mas não dá para a gente comparar, mas eu tenho referência de idosos que não são saudáveis, que não conseguem fazer as coisas. É real, existe muito. Mas porque eles tiveram uma vida de muito sofrimento e de luta, e que eles não tiveram oportunidades. E se a gente olhar para nós agora, este momento que a gente está tendo agora dessa conversa, olha só quanta coisa boa a gente pode refletir e repensar no nosso processo de velhice. Tá tudo bem até aí, gente? Estou falando demais. A carinha tá assim, né? Gente, eu não quero assustar. Tá Vamos tudo pensar na lindo. velhice. Tá tudo Vamos pensar velho. na velhice. A gente vai ficar tudo velho, mas seremos velhos maravilhosos. E para isso, para a gente começar a nossa conversa, eu vou até pedir para quem estiver aí anotar o que eu vou falar agora, porque vai ser muito bacana depois para eu propor um exercício para vocês, tá certo? Porque qual que vai ser a minha proposta aqui? Temos mistérios aí de pessoas que sabem que vão envelhecer e não pensam no envelhecimento. Então, eu vou fazer ao contrário, tá? Eu listei 7 tópicos que são aspectos das nossas vidas. Eu vou trazer para vocês pensarem se vocês já estão aí num caminho meio que certo em relação ao processo de envelhecimento. E a cada tópico eu vou explicar um pouquinho do que são aspectos que possibilitarão de ter uma velhice mais saudável, com qualidade de vida. E depois eu quero escutar de vocês se vocês já tinham pensado na quantidade de coisas que a gente pode se programar para ter uma velhice saudável. A primeira saúde é a saúde física. Então, anotem aí, saúde física. Como que você tem cuidado da sua saúde? E quando eu falo de saúde, eu falo de alimentação, eu falo de ir ao médico, atividade física. Você é aquela pessoa que espera ficar doente para ir no médico? Ó, os olhinhos aqui. Por que não pensar num processo de prevenção? De fazer aquele check-up, aquelas coisas. Atividade física. Não estou pedindo para você ser uma crossfiteira, que nós temos aqui, né? Damares está praticamente uma crossfiteira, e não quero propor aqui metas irreais. É possível você colocar na tua rotina 30 minutinhos de atividade física?
Já existem pesquisas que se você colocar 30 minutos de atividade física todos os dias, você vai ter uma longevidade melhor. O que é longevidade? Quando você está no seu processo de velhice e você vai ser um longevo, uma pessoa mais velha, ativa, com saúde, independente. Então, eu quero que vocês pensem nessa saúde física, tá certo? É a primeira. E para mim, eu acho que é uma das principais. Porque sem saúde, como que a gente carrega essa carcaça aqui? A gente consegue trabalhar, sair, viajar, fazer as coisas que a gente gosta sem saúde? Alimentação saudável. Não estou dizendo aqui para a gente ser fitness, mas como que está a alimentação de vocês? Vocês conseguem, dentro da rotina de vocês, das possibilidades, ter uma alimentação saudável? É importante. E é a principal. Bom, então essa é a primeira saúde que eu quero falar para vocês. Anotem aqui, depois eu vou passar um desafio. Temos a saúde emocional. Como que você tem cuidado das suas dores? Dos seus traumas? Você consegue falar com alguém do que você sente, do que te incomoda? Como que é isso para vocês? Ou vocês vão sentindo as coisas e vão colocando debaixo do tapete? Ah, eu não quero olhar para isso, não. Deixa isso para lá. E digo mais, uma coisa muito importante, lidar com as nossas emoções, com os nossos comportamentos, será essencial no nosso processo de velhice. Porque eu acho que até, não sei se vocês já ouviram falar, ou já até falaram, ai, que idoso teimoso. Ai, que idoso ranzinhos. Digo para vocês, tem um segredo para contar para vocês. O idoso, quando vira idoso, a partir dos 60, não pega uma chavinha e vira, ai, virei teimoso, ai, virei ranzinza. Muito provavelmente, essas pessoas que são assim, com esse comportamento, foram assim ao longo da vida. Então, eu sou uma pessoa muito tranquila, meu noivo está aí para dizer, né? Eu sou estressada, eu sou agitada. Então, se eu não cuidar dessa parte emocional e o que me causa isso, muito provavelmente, quando eu virar veinha, eu vou ser terrível, gente. Terrível. Então, pensem nisso. Como que vocês são hoje? E pegue aquele comportamento que, ó, cada um aqui sabe, né, o que aperta né, o calinho. Muito provavelmente, gente, vai ser assim. Então, por que não olhar para isso? É muito importante essa questão. E outra coisa que eu queria falar para vocês da questão emocional, nos meus atendimentos dos pacientes internados, né, que geralmente são idosos, quando eles estão no leito, doentes, ou à beira da morte, eles se arrependem. Eles querem perdão dos filhos, eles se arrependem de não terem vivido certas coisas. Então, por que deixar isso tudo para depois ou não olhar para isso? Então, é extremamente importante a gente olhar para a nossa saúde emocional. E você, se é na terapia, ou fazendo uma meditação, ou é estando aqui, né, no centro terapêutico de vocês, algum caminho precisa seguir. Mas que vocês cuidem, não deixem para depois isso. Porque não adianta nada lá no beira-leito, né, quando está na morte, eles acionam o serviço social porque o paciente quer se despedir, quer pedir perdão dos seus familiares. Tá bom. Então, segunda saúde emocional. Vamos para qual saúde agora? Deixa eu ver aqui. Saúde espiritual. E já que estamos cuidando, né? Como que você tem se conectado com a sua fé? A sua espiritualidade. Acho que aqui é bacana da gente falar, porque estamos aqui num centro terapêutico que a gente trabalha a espiritualidade. O quanto a espiritualidade é importante na nossa vida. É o nosso norte,
é o nosso eixo. Quando a gente está com algum problema, a gente recorre a quem? Para Deus, para Buda, para as entidades, para tudo isso. Não é assim que a gente... E por que não se conectar aí com essa força? Sempre que precisar. A saúde espiritual é muito importante. E outra experiência também que eu tenho no hospital, quando o beira-leito está para morrer, o que eles fazem? Chamam o capelão, chamam o pastor, porque querem se conectar com isso. Então, a saúde espiritual, ela é muito importante também nesse nosso processo de envelhecimento. Como que vocês têm cuidado da espiritualidade de vocês? Eu acho que aqui estão bem cuidados, né, ela? Aqui sim, né? Então, eu acho que aqui esse a gente passa um pouquinho ileso, fala, ufa, esse pelo menos eu já posso esticar. Eu acho muito importante a gente lembrar que a espiritualidade, ela não está associada a um templo, a um espaço, a uma religião, né? Ela está associada à nossa conexão com a gente mesmo. Né? Então, assim, o que eu mais tenho visto são pessoas que buscam ansiosamente pela conexão com o guia espiritual, tá dentro da igreja, ou tá com o pastor, ou tá grudado com um xamã, seja lá o que for, mas está completamente distante da própria alma, né? E espiritualidade é a gente estar em conexão com a alma da gente, acima de tudo. Né? Então, assim, é uma delícia estar aqui no Setúbal, mas não vai resolver muito se você não se conectar com a sua alma. Então, acho que é importante a gente sempre lembrar isso. Maravilhoso. É isso mesmo. Não, tá ótimo. E eu quero que vocês interajam também, tá, gente? Eu vou falando, não... eu não quero que fique só palestrinha, eu quero que vocês interajam comigo e vamos conversando, tá bom? Então, ó, a gente já falou da saúde física, a gente falou da saúde emocional, da saúde espiritual. Outra saúde muito importante para a gente pensar no nosso planejamento da velhice é a saúde familiar. Quem você está, né, colocando na sua mochilinha, na sua caminhada, quando você envelhecer? Você tem com quem contar? E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que é só em relação marido e mulher, nada disso. Seus amigos, algum familiar que você conecte. Quem são essas pessoas? Vocês já começaram a trilhar? Porque acho que das maiores tristezas que eu vejo nos atendimentos dos pacientes idosos internados é não ter referência familiar. É de estar lá sozinho e por N questões de conflitos familiares, ou porque não quis constituir família, ou porque o casal não quis ter filhos, e chegar na velhice e não tem ninguém. Assim, existe isso, Carol? Existe. Existe cada história cabeluda que, olha, eu poderia passar horas aqui contando a dificuldade que é quando um paciente idoso, frágil, dependente de cuidados, não tem ninguém. Não tem com quem contar. Então, pensar quem são as pessoas que estarão ao seu lado no seu processo de envelhecimento, lá na velhice, é muito importante. Seja elas quem forem, eu não estou falando aqui só de família, com seus amigos, marido, namorado, o que for. Mas pensem nisso. Quem são essas pessoas? Tá certo? Eu já escolhi, né, amor? Você tá aí, tamo juntos, né? Vai me aguentar Você tá na vendo, minha, né? hein? Você tá na minha, hein? Eu vou cuidar de todo mundo. Eu vou abrir uma instituição de longa permanência e vamos todos para lá. Eu cuido de todos vocês. Você tá pode bom? abrir teu centro que eu vou ficar velhinha lá, hein, Carol? Pelo amor de Deus. Qualquer coisa do tipo para velhinhos, o que você acha? Eu quero estar saudável, tomando vinho, curtindo. Gente, eu quero ser uma velhinha ativa e independente para fazer tudo o que eu quero. A minha meta de vida é essa. E por isso que a gente está conversando aqui, o do quanto que a gente tem que olhar para essas saúdes que são extremamente importantes para o nosso planejamento.
certo? Tudo bem até aqui, gente? Então, tá bom. E temos mais uma saúde que é extremamente importante, que é a saúde social. O que você faz para te dar prazer? Para te deixar feliz? Você consegue ter prazer na sua vida? Você viaja, você sai com seus amigos, deseja fazer um curso novo, se disponibilizar a aprender algo novo. Como que você tem cuidado dessa sua saúde? Como que você tem preservado seus vínculos sociais? Já existem muitas pesquisas de idosos que ficaram com depressão, que não tinham já uma propensão para demência, que ficou pior porque eles perderam todos os vínculos esses 2 anos, sem família, sem amigos. Então, olha a importância de fazer coisas gostosas, um momento só para você, que seja de autocuidado, de divertimento, uma viagem que seja. Como que você tem cuidado dessa sua saúde? Tá certo? Saúde social, certo? Então, já foi a física, emocional, espiritual, familiar e social. Temos uma saúde muito importante também, que é a saúde financeira. Como que você tem cuidado da sua saúde financeira? E quando eu achei engraçado, teve um sorrisinho aqui, foi da Júlia. É um sorrisinho de sim ou de não? De não? Não, mas calma, tem tempo. Vai dar certo. Vai dar certo. Mas quando eu falo da saúde financeira, eu não falo dessa, precisamos fazer investimentos, não. Como que você tem lidado com a sua saúde financeira, com as pessoas que moram com você, com a tua família? Vocês conversam de dinheiro com a família de vocês ou com seus companheiros? Eu acho que é muito importante a gente, falando do nosso país, infelizmente, a gente não tão positiva, se a gente não cuidar da nossa saúde financeira, teremos muitos problemas em relação à saúde, à nossa previdência, nosso mercado de trabalho. Em 2030, gente, não está muito longe. A gente vai ser o 6º país com mais idosos no mundo. Vocês acreditam nisso? Nem eu. A pirâmide vai virar. Vai ter mais idosos do que criança e adolescente. E o nosso país, ele não está preparado para aguentar esse bando de velho que vai ter. Literalmente. Mas não vai. E como que vai estar o SUS? O SUS vai dar conta dessas pessoas? A nossa previdência. A gente vai conseguir se aposentar? Porque a cada dia está ficando pior. E a gente não sabe se a gente vai conseguir se aposentar. Mercado de trabalho. Existe um preconceito muito grande de pessoas mais velhas, das pessoas maduras, que não conseguem emprego, gente. 40 a mais, 50 a mais, está com dificuldade. E são pessoas que têm muita experiência e não conseguem. Então, por isso que hoje existem muitos movimentos, muitas páginas, muitas comissões contra o etarismo, né, que é esse preconceito da pessoa idosa, para que a cada dia a gente consiga alcançar, de pouquinho em pouquinho, para que a gente consiga derrubar esses tabus e esses preconceitos. E falo da saúde financeira, além disso, que pode ser até um pouco trágico, e eu não quero que vocês relacionem velhice à morte, mas uma coisa que acontece muito no hospital, isso é tudo experiência do hospital, gente, são 8 anos que se eu posso fazer um doutorado, sabe? De cada experiência que eu passei naquele hospital, de famílias que quando morre, a gente está preparado? Não, né? A gente não sabe quando que vai morrer. Não tem dinheiro para pagar caixão.
não tem dinheiro para pagar funeral. São famílias que não conversam de dinheiro, e daí a família vem chorar lá no serviço social. O que a gente pode fazer porque não tem senha de banco, não tem o cartão, não sabe se o paciente tem dívidas ou não. Então, quando eu trago para vocês, se vocês conversam de dinheiro com a família de vocês, é isso também. Eu tive uma situação que me marcou muito no hospital, que quando eu voltei, eu falei, mãe, tá aqui, tá? Se você precisar, ó, tá aqui as minhas coisas, você pode... E minha mãe a mesma coisa. Então, assim, a gente não tem que ter medo de falar de dinheiro. É muito importante falar sobre dinheiro. E trazendo esse bracinho, não do financeiro, mas em questão da morte, que é um papo que a gente pode falar outro dia também. Vocês já conversaram com a família de vocês como vocês querem morrer? É importante. Isso se chama testamento vital ou diretivas participativas. É você escolher em vida a maneira como você quer morrer. E não é eutanásia, mas é você ter o direito de, quando você não tiver mais com consciência, num leito de hospital, a maneira como você quer morrer. Seja ela ficar preso em aparelhos ou não, reanima ou não, quer doar órgãos, quer ter flores no funeral, tudo. É tão importante porque, ó, o William Daniel, meu noivo, está aqui, ele é super descolado, eu achei que ele doaria órgãos. Porque ele é super good vibes. Quando eu sentei com ele e com a minha mãe para conversar sobre isso, ele, não quero, não. Eu não quero que doe. E tá tudo bem, eu vou respeitar a vontade dele, porque ele já falou para mim, então, se nós estivermos juntos, até lá, estaremos na mão. Eu vou respeitar a vontade dele. Então, é muito importante que vocês conversem com os familiares de vocês. Eles recomendam fazer essa cartinha com o médico de confiança de vocês, para vocês entenderem o que pode, o que não pode, porque tem pessoas que acham que é eutanásia. Não, não é. É só simplesmente o direito que você tem de escolher a maneira como que você quer morrer. Tá certo? Eu já deixei bem claro para o Sérgio que eu não quero crisântemo no meu caixão, mas de jeito nenhum, gente. Aquilo é muito ruim. Assim, de jeito nenhum. Assim, já está bem claro, crisântemos não. E também já tem as músicas que eu quero que toca. Perfeito. É isso. Quero samba. É isso. Mas não exagero, Gente... eu quero todo mundo chorando por mim. Não vem, não. E chora, que eu quero todo mundo chorando. De morte, a gente fala em vida. E a gente vive numa sociedade, principalmente o Ocidente, que não fala sobre a morte. E daí junta tudo isso. Da pessoa não se preparar para o funeral, ou de a gente não conseguir respeitar as vontades das pessoas. Mínimas, são mínimos detalhes, gente. Mas se a pessoa quer, a gente vai respeitar. Por que não? Tem um aplicativo muito legal que chama Minhas Vontades, que é da Sociedade Brasileira de Gerontologia e Geriatria. É um aplicativo, eles estão te direcionando você pensar como que você quer morrer. Te ajuda. E depois eles fazem até uma cartinha, um modelinho. É bacana também. Acho que vale a pena pensar, conversar com seus familiares sobre isso. Como que vocês querem morrer? Tá certo? Mas é outro papo que a gente pode, em outro encontro, eu poder, olha, já me convidando, né? Em outro encontro podemos conversar mais sobre isso. Passo, pode deixar. Eu passo o link, sim, escrevo direitinho. E temos qual salve agora? Uma última, aqui com o meu roteirinho, gente, para a gente não esquecer das coisas. E temos a última, mas não menos importante, a saúde ecológica. Como que você tem cuidado da Mãe Terra? Pensa que daqui 30, 40 anos estaremos com saúde, vivos? Como que vai estar o nosso planeta? O que a gente tem feito? A gente joga lixo na rua? A gente faz reciclagem?
coleta seletiva, fica muito tempo no banho, consegue ir de bicicleta, trabalhar, não sei. Como que você se conecta e como que você cuida dessa saúde? Vamos pensar que se uma pessoa joga lixo na rua e não tem nenhuma prática ecológica, você coloca 100 pessoas, 1000 pessoas, milhões de pessoas fazendo a mesma coisa. Como que vai estar daqui a alguns anos? Você fala assim, ai, Carol, mas é muito amplo isso. Não, mas começa pela gente, não começa? Então, o que a gente pode fazer? Então, gente, são 7 saúdes, são 7 aspectos de vida que eu acredito que são importantes a gente pensar. Eu acho que é um norte em questão do planejamento. E não sei se vocês perceberam, tem segredo as coisas que eu falei? São coisas mirabolantes que a gente não pode olhar e repensar como a gente está fazendo? Gente, envelhecer é viver. Simplesmente isso. Agora vai de cada um aqui escolher a maneira como que vai levar esse envelhecimento. Pode ser, eu vou viver como se não houvesse amanhã. Tudo bem, você tem esse direito. Mas se a gente sabe que o envelhecimento ele é inevitável e que todos nós vamos passar por isso, por que não? A gente, de pouquinho em pouquinho, repensar e mudar nossas atitudes. E eu fiz essa atividade com os idosos do grupo. Por isso que eu pedi para vocês anotarem, e daí fica aí de diquinha, e depois eu vou deixar aqui meu contato, quem quiser me contar como é que foi, eu vou ficar super feliz. É o projeto de vida. E daí tem essas 7 saúdes. Quando eu propus para os idosos, eles quase me bateram, porque a proposta original é metas a curto, médio, longo prazo. Então, seria de 1 ano, 3 anos, 5 anos. Então, assim, mas a gente nem sabe se a gente vai estar vivo até lá, como que a gente vai fazer isso, Carol? Daí, com eles, eu fiz 1 ano. Então, eles começam o grupo em fevereiro, então eu sento com eles, eu faço com eles, de 1 ano, o que eu quero, como que eu vou executar e quanto tempo. Então, essas 3 coisas, o que, como e quando. Gente, é muito bacana. Daqui que eu faço, que eu também sou espertinha, que eles são terríveis, a gente faz juntos. Eu tiro uma xerox para mim, eu guardo e entrego para eles colocarem no lugar onde que eles vejam. E no final do ano, a gente lê o que a gente fez. Nossa, já saiu cada coisa bacana. Cada coisa bacana. Assim, nossa, consegui fazer. Ixi, eu não consegui fazer. E daí eu reflito com eles os motivos pelos quais eles não conseguiram executar. Qual que foram os problemas? Para que no ano que vem eles consigam fazer. Então, a minha sugestão, que quem se permitir a fazer o projeto de vida, coloquem aí, né? Todas essas saúdes, o que vocês planejam para a sua saúde, seja daqui a 1 ano. E metas reais, gente, não vamos colocar coisas que a gente não vai executar, mas coisas que vocês tenham um desejo, falar, eu queria fazer, mas não sei, acho que eu não vou conseguir. Então, traça, escreve o que vocês querem, como que vocês podem executar. Eu quero cuidar da minha saúde física. Como que eu posso fazer? Eu vou fazer uma caminhada. Então, tá, caminhada. Como que eu vou fazer isso? Eu não tenho dinheiro para pagar academia. Então, tá bom, caminha no parque. Caminha próximo de casa. Quantas vezes eu vou fazer?
2 vezes, 3 vezes na semana. É isso, gente. É sem segredo, sem dificuldade, porque eu acho que o processo de envelhecimento, ele é um processo que tem que entrar na nossa rotina. Então, tudo que eu estou falando aqui são saúdes, gente, não fica com essa carinha, ai, meu Deus, quanta coisa, não vai dar certo, é sério. Quando começar, dá bom. É verdade isso. Eu já faço há alguns anos isso, e é muito bacana. E quando eu tive consciência de, quando eu fiz a pós-graduação em gerontologia, e que eu comecei a me dar conta do quão era importante ter esses espaços para a gente falar sobre envelhecimento, eu falei, gente, é muito sério. Ninguém falou para mim que eu preciso cuidar da minha saúde, que eu preciso envelhecer bem. Fala simplesmente que eu preciso cuidar da minha saúde, que eu tenho que emagrecer, ou que eu tenho que me alimentar bem, fazer uma atividade física, mas para que eu tenho que fazer tudo isso? Não tem objetivo. E quando você vai para a gerontologia, que você entende um mar de coisas que está envolvido no nosso processo de envelhecimento, eu falei, epa, vou começar a falar sobre isso. Eu vou começar a repassar essas informações, porque as pessoas não estão se dando conta que tem que preparar para envelhecer. Então, esse bate-papo é um convite para despertar a quantidade de coisas que a gente tem que testar para envelhecer. Tá certo? E que não seja pesado. Não é pesado envelhecer, gente. Tudo isso que eu falei dessa saúde é o que a gente vive a cada dia. Não tem segredo. A gente só precisa ajustar uma coisinha aqui, outra ali, e fica leve. Você começa a ver ali, você fala para você está cuidando da sua saúde? Eu agora, nos meus posts, eu falo, estou cuidando da minha futura velha. E é isso. O que eu estou fazendo hoje é para minha futura velha. Se eu faço atividade física, a terapia, para eu não ficar doida, o que eu estou mais conectada com a minha espiritualidade. Já me deixei preparado que eu não quero, eu quero ser cremada, pode doar meus ovos. Sabe assim? É um apanhadinho de coisas que, se a gente cuidar agora, eu tenho certeza que temos problemas quando a gente vai envelhecer. Temos. Não vou pintar uma velhice linda com mar de rosas, não, a gente sabe. Mas se a gente faz com consciência o nosso autocuidado, todo dia, na nossa rotina, com essa consciência que a gente quer envelhecer bem, fica mais leve. E é isso, gente. Falei bastante, não falei? Eu quero escutar vocês, quero saber o que vocês acharam. Essa doida, essa menina. Conversem comigo um pouquinho. Carol, achei incrível, principalmente você trazer esse plano aí, né? Esse passo a passo, desses 7 passos, adoro o número 7, né? Bem virginiana. Mas que facilitam o olhar para isso, né? Porque, assim, gente, assim, espero que aconteça, né? Claro que a gente pode, daqui 5 minutos, acontecer alguma coisa e não estar mais aqui, né? Mas vamos pensar que se a vida seguir o fluxo natural, a gente vai envelhecer, né? Então, assim, a medicina antroposófica, inclusive, ela fala, né, que para morrer bem, e eu falo que, assim, eu acho que é uma grande preocupação que todo ser humano tem, é como vai morrer, né? Porque todo mundo fica questionando, né? Como que eu vou morrer? O que acontece depois que morrer? Eu acho que o grande dilema do ser humano é a morte. A gente não sabe lidar com a morte, a gente já trouxe palestra aqui para falar sobre a morte, a gente não sabe lidar com a morte, a gente não foi ensinado a lidar com a morte. E eu acho que a nossa grande prisão, na verdade, está justamente aí, nessa grande incógnita que é a morte. E a medicina antroposófica, ela diz que para morrer bem, a gente tem que envelhecer bem. Para envelhecer bem, a gente tem que viver bem, né? Então, esses 7 passinhos que você trouxe aí, né, essas 7 saúdes, é justamente isso, é o viver bem, é o viver agora, né? Porque independente de morrer velhinho, né, ou morrer com 30, 40, 50, sei lá quantos anos, a ideia é morrer bem. Para isso, a gente tem que ter vivido bem, né? O tempo todo na nossa vida.
E é isso, e acho que também pensar nas questões, o que é que faz a gente tanto medo de envelhecer, né? Tanto medo de envelhecer. Sim, tem muita crença social aí no meio disso tudo, principalmente para as mulheres, né? As mulheres envelhecer é um problema muito sério, né? O que a sociedade, como que a sociedade vai ver para a gente? É como se a gente perdesse o valor totalmente depois que a gente envelhece. E, cara, envelhecer é aquele pouquinho que eu trouxe no começo, é a gente criar as nossas experiências, nossas vivências, né? Se a gente olhar agora, eu, por exemplo, eu tô com 47, né? Cara, quando eu tinha 15, não passava pela minha cabeça estar onde eu estou hoje, com o que eu sei, né? E não estou nem falando só de conhecimento de livros, mas em conhecimento de vida, pelas experiências que eu vivi, né? Nunca passou pela minha cabeça isso. Então, assim, é isso. Essa experiência toda, eu adoraria. Outro dia, uma pessoa virou para mim e fez assim, uma garota virou para mim, acho que ela tem, sei lá, uns 19 anos, 20 anos, alguma coisa do tipo. E ela disse assim, acho que eu estou começando a sentir o peso de ser adulta. E aí eu disse assim para ela, então vou te falar uma coisa que eu adoraria que tivessem dito para mim. Começa a pensar no que você realmente quer para você. Começa a pensar na sua vida, como que você realmente quer traçar a sua vida. Né? Não vai no fluxo do que te disseram até hoje, né? Não vai no fluxo natural da sociedade, né? Então, assim, então tá, então vou crescer, vou escolher uma faculdade, vou me formar, vou casar, ter filhos. Esse é um fluxo que disseram pra gente que é para ser assim. Uhum. Né? E eu queria que tivessem me dito isso quando começou a cair a ficha do que é ser adulto, né? Estou começando a me sentir adulto, que tivessem me dito isso. Então, para agora e pensa no que você realmente quer da sua vida, né? Então, todos esses medos, essas coisas que enfiaram na vida da gente, que faz com que a gente chegue num momento da nossa vida e fale, caraca, eu vou envelhecer. E aí eu acho que um pouco do medo não é só como que eu vou ficar fisicamente, né? Que é terrível isso, porque a gente tem uma indústria por trás disso muito grande, né? Que pressiona, e não só mulheres, muito mais as mulheres, mas homens e mulheres, hoje os homens também estão sendo pressionados em relação a isso, mas também tem esse lado de tipo, vou envelhecer e vai ser o quê? O que que vai ser a minha vida, né? Então, assim, eu sempre falo, onde você se vê daqui 10 anos e o que você está fazendo por isso agora? Porque não adianta esperar 9 anos e meio e aí resolver estar onde você queria estar, né? 10 anos lá na frente, né? O que que você está fazendo agora por isso? Em todos os sentidos, em todas essas 7 saúdes que você trouxe aqui hoje para você, para a gente, né? E E é pensar isso. também que eu acho que é muito difícil, né? Eu até falei no começo da questão de como a velhice está atrelada à morte, né? É muito doido isso. E não é, tem uma caminhada tão grande quando chegar na velhice, principalmente nós agora, com a expectativa de vida. Claro que a gente Sim, tem que chegar lá com saúde, por isso que quando eu falo da saúde, é um processo que a gente tem que começar agora. Porque se a gente deixar lá para frente, a conta vai ficar muito cara. A gente pode até ajustar algumas coisinhas, a gente pode, mas por que não olhar e cuidar? E eu acho que essa questão do preconceito em relação ao envelhecimento está muito relacionado ao machismo também, né? Principalmente das mulheres, né? Por que a mulher não pode envelhecer? Agora tá as notícias da questão de envelhecimento é que eles já descobriram técnicas para as pessoas ficarem mais jovens, né? Tem aí já umas medicinas que estão, mas isso é para quê? É para minimizar doenças que acometem os idosos? Então, é bacana porque a tecnologia chegou nisso? Ou é para negar o medo do que as pessoas não querem envelhecer, então eles estão investindo nisso? Olha como é complexo, sim. né? É muito complexo. Até acho que foi nos stories que eu coloquei. Nossa, agora fugiu aqui. Eu ia comentar alguma coisa, mas fugiu. A gente estava falando de estética, de preconceitos, tabus.
a pouco eu lembro. Não é o que você colocou se as pessoas querem morrer cedo ou mais jovem ou Não, bem isso velhinho? também. Isso também. Tipo, apesar de que nos stories todo mundo colocou ali, a maioria foi no bem velhinho, né? Não sei até que ponto Porque isso também, né? Morrer cedo. né? Acho que ninguém quer isso, né, também. Na verdade, eu lembrei, eu ia comentar que, assim, por exemplo, a minha mãe, vai fazer 91 anos agora, em junho, e ela está extremamente saudável, extremamente consciente, e nem está fazendo aquele jogo do idoso, né? Tipo, escuto aquilo que eu estou com vontade de ouvir, ignoro aquilo que eu não estou a fim de lidar, né? Mas, assim, super consciente, a saúde incrível e tudo mais. Mas eu já percebi que tem momentos que não houve por não ter essa preparação da atividade, né, no ser idoso, e também porque aqueles que cuidam, né, do idoso também, eu acho que traz muito aquela ideia de que tá idoso, tem que ficar sentadinho, não pode fazer nada, porque se levantar, cair, vai quebrar, aquela coisa toda, então aquela mega proteção. Eu percebo que, às vezes, tem um pouco de não ter sentido mais estar aqui, sabe? Meio que se sentir ocioso demais, tipo, o que eu estou fazendo aqui ainda? Que horas que eu vou embora? Sabe? Meio já cansado. Porque falta atividade também, porque falta produção. Na verdade, não é atividade, falta produzir, falta se sentir produtivo. Né? Então, isso é muito importante que a gente precisa pensar nisso também. Né? Porque não adianta só chegar, tá saudável, tá tudo bem, mas você está produzindo o quê? Porque se a gente não tem produção na vida, a vida perde sentido. Então, eu vejo muitos idosos perderem o sentido por não se sentirem mais úteis, não perceberem que existem formas de produção. Então, a minha mãe, por exemplo, ela deu aula até, sei lá, acho que 60 e poucos anos. Né? Então, assim, cara, com 91, ela já está há 30 parada. Então, assim, né, 91, ela fica tipo, e a minha irmã o tempo todo fazendo tudo por ela. Então, assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Claro que tem, né, um cuidado que você tem que ter ali, mas ela não se preparou para alguma coisa onde ela se sentisse útil, né, de alguma forma. Então, acho que é importante a gente olhar para isso, né? O que eu consigo fazer, né? Ou pelo menos posso pensar em fazer quando eu tiver, sei lá, 80, 90, não sei quantos anos eu vou viver, né? E eu acho que para a gente vai ser até um pouco mais fácil, porque como a gente tem mais essa consciência e a gente vai ser mais ativo por mais tempo, eu acho que não vai pegar tanto. Mas para os que já vieram e que estão nessa faixa, né, da minha avó, da sua mãe, não teve isso. Aí a aposentadoria é um marco, muitos deixam de se sentir produtivo depois que param de trabalhar, né? É isso. E era uma filosofia de vida, na verdade, né? Tipo, exato, vou me aposentar e depois eu vou viver. Viver o quê? Se você não preparou esse viver depois da aposentadoria, né? E é quando eu falo em relação ao tempo, né? Olha como a gente precisa entender qual que é o meu tempo importante. Você sabe o que você faz com o seu tempo? O que você quer fazer com ele daqui a alguns anos? Exatamente. Aqui, vamos lá. A minha avó vai fazer 97 anos, dia 5/5. E ela é super ativa e inteligente, mas não se preparou para envelhecer. E realmente é de se pensar mesmo. É isso. A gente não foi educado para isso. Não foi. A gente está tendo essa conversa agora. Nossa geração está tendo essa conversa. Né? Se eu pegar a geração da minha irmã, não teve essa conversa. E a nossa geração fala pouco sobre isso, inclusive. Muito, né? Quando que você sentou numa roda com teus amigos e falou, ai, aí, gente? Vamos falar de envelhecimento. Eu tô recrutando a Carol agora para cuidar de mim quando eu estiver velha, porque eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas não é doido isso? A gente parar para pensar em relação a isso? Porque é tão importante, gente, é tão sério e não se fala. Não se fala. Eu acho que a minha primeira... Eu comecei, assim, mais a pensar sobre envelhecimento, do contrário, pensando nos meus pais agora, né? Que, tipo, eles estão envelhecendo e que agora vai começar o momento da gente começar a cuidar dos nossos pais, assim como eles cuidaram dos nossos avós, etc, né?
E aí, quando você... E a gente nunca para pensar em si, né? Assim, ainda somos muito novos, tenho 34 anos e tal. Então, sempre comecei a pensar pelos meus pais. Mas hoje você trouxe essas 7 saúdes, que vai muito além da saúde física, né? Então, como você se prepara financeiramente, como você se prepara emocionalmente, eu achei muito bom, porque é isso, quanto mais coisa a gente vai botando debaixo do tapete, mais a gente vai levando para a vida e mais a gente vai lá na frente ter que lidar com essas emoções em algum momento, né? E aí, será que a gente vai ter disposição, paciência e saúde física para lidar com todas essas emoções, né? Então, eu achei muito legal. E essa questão da saúde familiar mesmo, né? Com quem você está se cercando, para não ficar sozinho no fim da vida, né? Assim, quem são as pessoas que vão estar do seu lado? Isso eu fiquei reflexiva, hein, Carol? Você vai ter que estar comigo. Não, Eu vou ficar. e é muito, né? Porque, assim, não é uma questão de escalar alguém, mas é uma questão de como você se relaciona com essas pessoas para elas quererem estar do seu lado. Óbvio, sim. Essa que é a grande questão, né? Porque, assim, por exemplo, eu optei por não ter filhos. E a primeira coisa que todo mundo sempre me questionava, mas quem vai cuidar de você? E eu sempre falava, mas quem disse que ter filhos significa que eu vou ter alguém do meu lado para cuidar de mim? Né? Essa pessoa tem que viver a vida dela. Se ela quiser morar fora do país, fazer o que ela quiser da vida dela. Não é vou ter filhos para garantir o meu futuro. Quantos filhos não cuidam dos pais, né? Exatamente, né? E quantos moram em outros países e não tem como estar, porque a vida é isso, né? Ainda mais hoje, com essa facilidade que a gente tem de morar fora, né? É natural que isso aconteça também, né? Então, assim, a questão é como você se relaciona com as pessoas, e não é só família, mas amigos e tudo mais, né? Porque talvez no futuro não seja a pessoa do seu sangue que vai cuidar de você, né? Talvez no futuro não seja o teu marido, mas talvez um grande amigo, uma grande amiga, né? Porque é relacionamento que faz a diferença. Carol, eu tenho só mais uma questão, que eu não sei se você fala sobre isso ou tem alguma coisa sobre isso, mas a gente estava falando muito sobre essa questão da mulher envelhecer, né? A gente parece que vai perdendo a nossa qualidade, a nossa validade, né? Então, a gente não pode ter ruga, tem essa questão da indústria da beleza, mas hoje eu fui na médica e foi a primeira vez que a gente falou sobre congelar óvulos, né? E aí que a gente começa a se dar conta, porque eu não sei, né? Enfim, a gente começa a se dar conta que o nosso corpo está envelhecendo. Então, quanto esse peso em cima da mulher é muito maior. Temos um homem aqui na sala que eu não sei se ele pode dizer em relação a esse peso, né, do envelhecer para o homem, mas a gente acaba que nós mulheres parece que a gente vai perdendo o nosso prazo de, não sei explicar, tipo a nossa qualidade mesmo, né? De tudo, de reprodução, de ser bonita, de ter que ficar nova, né? Se manter jovem, enfim. O que você diria sobre isso? Eu vivi isso também, dessa questão de ir no médico, e foi muito impactante, porque vai chegando aos 35, parece que vai virando uma chavinha, né? O meu, no caso, foi por conta da endometriose, né? Então, a primeira pergunta que ela me fez, você quer engravidar? Eu falei, como assim? Tem que responder agora? Como? Não, ela não precisa saber, porque senão tem que congelar os ovos, ou o embrião, e começou a falar. Eu falei, meu Deus do céu. É muito interessante, assim, de um lado eu estou muito feliz, porque o movimento das mulheres maduras está muito bacana. A mulherada está indo, o empoderamento, tudo está indo com 2 pés no peito nesses movimentos de envelhecimento. De falar assim, olha, espera lá, deixa eu envelhecer do jeito que eu quero, porque são personas, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente vai colocando máscaras, e a gente não vai se conhecendo. E é por isso que a gente quer colocar o Botox, é por isso que a gente quer fazer o preenchimento. Mas eu acho que a questão do envelhecimento da mulher está muito relacionado ao machismo. Machismo por quê? No sentido que a mulher, como ela sempre foi vista? Para procriar.
Não era assim antes. Procriar. E daí vem uma leva agora de mulheres que estão totalmente independentes, estão totalmente empoderadas de si, e quando bate nisso, eu falo, mas se não é empoderada, você vai envelhecer? Como que você vai envelhecer? Você não quer filho? Então, eu acho que é muito cruel, porque a mulher, ela sempre acaba indo para aquele caminho que ela precisa sempre se encaixar em alguma coisa que a sociedade impõe. E quando a gente vê esses debates dessas mulheres maduras, o que elas falam muito é da questão do preconceito que as próprias mulheres, por elas não aceitarem e não entenderem a velhice, porque eu acho que o primeiro caminho da gente falar de velhice, eu postei isso recentemente, é a gente entender o que a gente quer. Então, olha só que bololô que a gente está vivendo. A mulher não aceita o seu envelhecimento. A gente vive numa sociedade com uma indústria de estética. Você precisa estar sempre bela, maravilhosa. Olha a bagunça. Você acha que a mulher quer envelhecer? A gente está com muita informação, E se a pessoa ela não sabe o que ela quer, ela entra nesse buraco sem perceber. Eu, por exemplo, eu comecei a ter cabelo branco, eu tô com alguns fios. Talvez, se no passado eu não tivesse essa consciência, eu falei, tá tudo bem. Tá aqui, eu vou deixar aqui. Eu não vou me... E eu acho lindo mulheres igual a Preta Gil. A Xuxa falou que tem uma... O povo acha que ela vai ser Xuxa, a rainha dos dos bichinhos, dos baixinhos. Dos baixinhos. Sei lá do que eu falei. Para o resto da vida, gente, a vida ela é um ciclo. E aí, entra o quê? Porque o William está aqui, a gente discutiu isso não faz muito tempo. Para o homem não tem. O homem ele pode ficar com o cabelo grisalho porque ele é lindo. Homem de cabelo grisalho é charmoso. E a mulher não é? Por que não pode? Por que é bonito o homem ficar com mulheres mais novas? Daí a gente não pode também querer ficar com homem... É um machismo que está enrustido nessas relações de velhice muito doido. Então, eu acho que assim... E que está totalmente relacionado com o ciclo reprodutivo da mulher. Sim, com certeza. Com certeza. Acho exatamente isso. Então, assim, o que essas mulheres elas falam? Que a luta delas é para elas serem o que ela... Vai até para outra linha. É de uma... Eu quero ser do jeito que eu quero. Até foge um pouquinho dessa questão da velhice. A se aceitar elas como elas são. E daí vem os cabelos brancos, com as rugas, com o corpo que não precisa ser mais. Então, tem uma galera muito bacana aí que está nessa luta para deixar nós, mulheres, sermos o que quisermos em qualquer ciclo de vida. Porque o preço é muito alto, né, gente? Não só muito financeiro, né? Porque o custo de uma estética é altíssimo, né? Hoje, assim, o que não é, onde você encontra que não é caro é duvidoso, né? Infelizmente. Então, assim, não é só uma questão de custo financeiro, mas de tudo, né? Você sempre vai ter alguém que vai estar melhor do que você. E você sempre vai enxergar essa pessoa, porque você nunca vai olhar, tipo, tá bom, fiz tudo isso e agora eu me olho no espelho e tô super satisfeita. Não, essa satisfação nunca vai existir. Sempre vai ter alguma coisa. Alguém vai falar, puta, mas ela tá realmente sem nenhuma celulite. Eu fiquei com 4 celulites aqui, né? Com tudo que eu fiz, vou ter que gastar mais dinheiro para tirar essas 4 celulites. Na hora que você tirar as 4 celulites, vai descobrir que vai ter... Porque é isso, o corpo da gente, infelizmente... ele não é eterno, né? Essa beleza, o meu marido que costuma falar quando ele vê as meninas tipo de 12 anos, 13 anos, né, brincando, tal, sobrinhas e tal, ele faz assim, nossa, quanto colágeno junto, né? Porque é isso, a gente não vai ter colágeno na vida, gente. Então, aquela pele ali bonitinha, brilhante, sedosa, isso não vai acontecer. E eu acho que falta a gente falar mais sobre a beleza dos ciclos da gente,
né? Porque tem uma beleza linda no envelhecer, tem, né, olhar para você e ver cada ruga que está realmente aparecendo, né, no seu rosto e perceber a sua transformação, porque é uma transformação interna e externa, né? Ontem mesmo eu estava na casa da minha mãe e a minha irmã olhou e fez assim, isso tudo é cabelo branco? Eu fiz, é, mas você vai deixar desse jeito? Eu fiz, vou. Tipo, tá muito caro para ficar fazendo luzes. Eu não quero ficar. Mas olha que bacana, né? Porque naquela época não podia, né? Tinha que estar tudo perfeitas, com o cabelo pintadinho, pronta para os seus homens, tá? Então, assim, eu acho que é muito doentio, assim, se a gente entrar nessa vibe e tentar ficar nos moldes que nos é imposto, né? É Eu muito acho que cruel, na verdade, é né? cruel, é Muito. muito cruel, muito A cruel. cobrança é de todos os lados, não é só Sim, dos homens. A cobrança, na verdade, eles até estão ali, tipo, se a gente está melhorando para eles, está ótimo, é né? ótimo. Mas a cobrança é muito grande das mulheres com as mulheres, Uhum, sim. né? É muito grande. Assim, de uma mulher chegar para outra, quando, ainda mais que eu falo que intimidade é uma desculpa, uma merda, né? Porque assim, cara, chega na cara dura e fala, nossa, o que aconteceu com isso? Nossa, quanto cabelo branco. Tipo, gente, né? Tá tudo certo. Me Então, assim, deixa, né? cruel, é muito cruel. E o É. que a gente faz com a gente em busca de sair disso e de se manter nessa juventude também é cruel, né? E é aquilo que eu falei, lembrei do que eu falei nos stories, que inclusive quando a gente pega matérias para falar sobre a velhice, sempre coloca uma velhice boa com aquela pessoa que está ali velhinha fazendo coisas que com aos 30 você faria, né? Ou seja, cara, não está certo isso também, né? Não está certo isso também. Você não, né? É tipo, não, eu quero fazer coisas de uma pessoa de 60 anos, de 70 anos, de 80, de 90, eu quero viver cada fase da minha vida, né? Eu surfei, quer dizer, eu não surfei nunca, porque eu jamais consegui parar em cima de uma prancha, mas era para surfar, era nos 20, não é nos 80 para mim, entendeu? Não criticando quem quer, mas não pode Uhum, ser essa referência de envelhecer bem, sim. como colocam para gente, né? Não é a regra, são as exceções, né? Estar fazendo esse tipo de coisa são exceções e não a regra que a gente tem que buscar ter. Então, aquele corpo perfeito de, nossa, olha, ela está com 80 anos e nem parece, olha o corpo dela. Isso é exceção, isso não pode ser regra, né? Então, assim, é sair disso. Qual que é o corpo de uma pedaço? Qual é o seu corpo de 80 anos? Olha para tua mãe, né? Quantos anos a tua mãe tem? 50? Olha para o corpo dela. Muito provavelmente o seu corpo vai ser daquele jeito, tem que ser daquele jeito. Aos 50, aos 60, aos 70. Eu olho para minha mãe hoje com 90 e eu vou ser muito parecida com ela, porque eu sempre fui muito parecida com ela. As formas corporais sempre foram muito parecidas com ela. Então, como que eu quero sair disso e quero ficar diferente, né? E eu E acho o que processo de envelhecimento é individual, né? Também. Eu acho que exatamente. cada um aqui carregado das nossas histórias de vida, experiência, com o toque da genética, que é óbvio que isso vai dizer para nós como que vai ser, mas ele é individual, E a né? própria Totalmente. genética também a gente pode, né, com a consciência da genética e um cuidado sobre isso, a gente também pode alterar isso, né, no sentido de saúde, né? Então, assim, Sim. não lembro quem foi. Ah, tá, também, uma outra pessoa que, tipo, ele fez, sei lá, acho que é a 9ª cirurgia, a 8ª cirurgia do coração, alguma coisa do tipo, né? E eu estava conversando com ele, falei, quando que você vai parar com isso? Quando que você vai mudar isso? Quando você vai entender, né, o teu coração? Ah, mas é genético, meus pais também fizeram. Eu falei, quando você vai mudar, né, isso tudo? Você não precisa carregar a genética dos seus pais, né? É uma questão de emocional, é uma questão física, e isso pode ser cuidado. Né? Então, assim, até com isso também a gente tem que tomar cuidado, tipo, se meus pais são assim, então eu também vou ser assim, se tem essa doença, não, aquilo é um olhar, né, ele tem que ser a nossa referência, então algumas coisas não vão mudar, porque a forma do corpo, eu nunca vou ser esguia, eu sempre vou ser o tipo perinha,
né? Naqueles formatinhos lá de corpo que o pessoal coloca, né? O formato maçã, formato pera, sei lá. Então, assim, nunca você, aquela pessoa, né, retinha, assim, né, cinturadinha e tal, mas eu não preciso carregar o colesterol alto da minha mãe, por exemplo, né? Se eu cuidar da minha alimentação. Então, essas coisas que a gente precisa pensar, né? Isso é envelhecer e entender, tipo, gente, não dá para querer fazer as coisas dos 20, né? A gente É já viver cada etapa, né? Igual que eu te falei, quando a gente fala questão de tempo, vamos viver plenamente os 20, os 30, os 40. Quando chegar na velhice, a gente tentar correr atrás, não dá certo. Olhar para trás e fazer as coisas. Carol, tem um monte de mensagem no chat aí. Tem? Ai, que badalo! Vamos lá, adoro! Vamos lá, vamos ver. E tem aqui. Ai, gente, é muita emoção olhar chat, conversa, vamos lá. Deixa eu falar, posso falar? Aproveitar? Pode Ô, falar, Opa. William Daniel. hoje? Vou tenho até que tomar cuidado, né? E, por favor, tá? Que senão eu brigo com você depois. Você eu vou tem lendo. certeza que você vai fazer? Você não faz o louco, hein, William? Pelo amor de Deus. Não, eu queria dizer que realmente o que a Damares falou sobre, eu acho que é muita crueldade mesmo com as mulheres, esse estereótipo que é criado. Realmente tem muito machismo nisso. Se a gente for ver as pesquisas, geralmente as mulheres elas vivem mais que os homens, né? Porque as mulheres se cuidam mais, os homens, né, tipo, não tá nem aí, vai pro médico. Eu falo por mim, eu vou pro médico quando eu tô Você não morrendo. vai, né? Só se eu estiver morrendo mesmo, daí eu vou. Mas assim, por isso que nós vivemos menos que as mulheres. E aí tem um impacto muito grande, que assim, o número de feminicídio, né? Isso está impactando muito o envelhecimento das mulheres. As mulheres estão conseguindo envelhecer porque estão morrendo, porque os homens estão matando, entendeu? Tipo, então é muito doido. Eu acho que assim, a mulher, o homem, ele pode ser mais forte que a mulher fisicamente, às vezes. Fisicamente, estruturalmente, assim, porque o corpo, às vezes, do homem, sei lá, às vezes tem mais músculo, não sei. Mas em relação a todas as outras forças, eu acho que a mulher, eu acho que ela é superior, muito superior ao homem. Eu admiro muito a força da mulher, né? Só que muitas coisas impactam bastante nesse envelhecimento, né? E essa questão do estereótipo, né? Eu acho que homem não tem muito. Existe os homens que são vaidosos, né? Mas não é a grande maioria. Acho que entre os homens não tem essa cobrança de tipo, nossa, pô, nossa, cuidar, nossa, minhas rugas, não sei o quê. Eu, quando eu olho no espelho, eu faço assim, eu vejo um monte de ruga em mim. E, tipo, tô nem aí. E eu acredito que para vários homens também, eles também nem ligam. Eu acho que as mulheres, acho que o peso é muito maior para as mulheres de se manter, né, naquele padrão que é passado na televisão e, tipo, às vezes até de ser trocada por uma mulher mais nova, né? Que eu já vi casos de homens que trocaram as esposas depois de um tempo, né? De vários anos de casados e ficou com uma mulher mais nova. Porque eles acham que a mulher mais nova, nossa, tipo aquele corpo padrão. Então, acho que isso acaba pesando muito, muito, muito para as mulheres, né? O homem, eu acho que se o homem vê tá barrigudo, ele faz uma piada com a barriga dele. Tipo, e não tá nem aí, sabe? Agora, uma mulher não. Uma mulher, se você faz uma piada com a barriga, nossa, me chamou de gorda, né? Nossa, não sei o quê. E já fica, né? Já fica, tipo, não dorme, porque ouviu isso, né? Então, eu acho que o peso é muito maior mesmo para as mulheres, infelizmente. É, É muito difícil. é difícil, mas acho que passo a passo a gente vai desconstruindo, né? Começa a desconstruir Vai. para dentro da gente, né? Eu acho que a primeira coisa, assim, pensar que todo mundo está livre para ir embora a hora que quiser. Esse é um acordo que eu tenho com o meu marido, né? Que assim, o fato da gente ter escolhido ficar juntos não significa que isso tenha que ser eterno, né? Eu acho que se chegar um momento que de repente ele pode cruzar com uma outra pessoa, eu posso cruzar com uma outra pessoa e tá tudo bem, né?
perder esses medos, que não é ser trocado, é começar a olhar com um olhar diferente também. Eu acho que isso a gente precisa desconstruir também na vida da gente, né? O quanto, você escolheu ficar comigo, então isso tem que ser eterno, tem que ser até o final da vida. Se não for assim, é porque eu estou sendo trocada, estou sendo largada. E às vezes não é isso também, né? Então, assim, a hora que a gente já começa a mudar esse olhar, a gente já começa a desconstruir várias crenças que estão aí no meio do caminho também, né? E é isso que vai dando liberdade para a gente. São buscar essa liberdade interna em todos os sentidos, em diversos sentidos, né? A gente tem muitas prisões internas. A gente tem o medo de envelhecer, a gente tem o medo da morte, a gente tem o medo de ser traída, a gente tem o medo de não ser amada, é muito medo que a gente tem aqui dentro, que enfiaram dentro da gente, né? Porque a gente não nasceu com esses medos. A gente foi descobrindo que ser traída é uma coisa horrível, e a traição só existe porque as pessoas não têm coragem de chegar uma para outra e falar, então, sabe o que é? O gato subiu no telhado, vamos conversar, né? As pessoas não têm coragem, porque não tem abertura para conversar sobre essas coisas também, que são reais, que podem acontecer, né? A morte vai acontecer, e a gente não fala sobre a morte, né? Quando eu coloquei a palestra do Vamos Falar sobre a Morte, que foi com o Cadim, foi na semana retrasada, foi isso? Não lembro agora direito quando que foi, mas que eu coloquei, várias pessoas vieram falar no meu Instagram, mas por que a gente tem que falar de morte? Vamos falar de vida. Falar de morte é falar de vida. Então, assim, as pessoas são muitas travas que a gente tem dentro da gente. A gente não fala sobre possibilidades de nada. A gente não fala sobre possibilidade de envelhecer. A gente não fala sobre possibilidade de morrer. A gente não fala sobre possibilidade de separar. A gente não fala sobre possibilidade de se apaixonar por outra pessoa. A gente não fala de todas essas possibilidades, né? Então, a gente não dá liberdade, a gente não é livre e a gente não dá liberdade. E aí, tudo isso começa a acontecer, né? Então, assim, é muito louco porque a gente está falando do envelhecer, a gente está falando do não se sentir bonita ao ser velha, mas tem muito mais coisa por trás disso tudo que precisa ser conversado, que você, né? E aí, tipo, não é só o enquanto coletivo isso, né? Mas enquanto pessoal também. Quais são as suas travas? Quais são os seus medos, né? Quais são os medos que você tem? Você já fez uma relação de todos os medos que você tem na vida? Né? Em todos esses sentidos que eu falei. Você tem medo de ser traída? Você tem medo de ser deixada? Você tem medo de morrer? Você tem medo de envelhecer? Né? Quais são todos os medos que você tem? E cuidar desses medos. Porque isso só trava a gente. Aí eu estou falando de espiritualidade mesmo. A gente veio aqui para desconstruir esses medos. Né? É o que eu sempre falo para as minhas alunas. Quer saber o que você veio fazer aqui nessa vida? Lidar com aquilo que você tem medo de olhar, né? Que são as emoções que batem e que a gente não sabe lidar com elas, né? E aí a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de alma. O que a tua alma veio fazer aqui? Lidar com seus medos, lidar com tudo aquilo com o qual você não sabe lidar. Então, você já fez uma lista do que é isso? Né? E começa pela gente, né? Vai para a terapia, né? Vai cuidar. Vai enfrentar isso. Talvez a gente não saia daqui conseguindo lidar com todos eles, com tudo resolvido, mas eu falo que se a gente sair com um a menos, a gente já evoluiu, né? Mas o que você está fazendo por eles hoje? Só olhar e falar, eu tenho medo de morrer e não fazer nada por isso não adianta. Eu tenho medo de envelhecer e não entender da onde vem esse medo, não adianta. Não adianta só assumir que tem. E o que você está fazendo por isso? Você vai passar a tua vida inteira? Vamos lá, a média de idade aqui é o quê? Vamos falar 35, 40? Vamos supor que a gente tenha mais 40 para viver, a gente vai passar mais 40 com medo disso, com essa sombra, né, atrás da gente, né? Então, assim, é isso, para envelhecer bem, a gente precisa desconstruir esses medos, e a nossa alma só veio aqui para fazer isso. Essa jornada aqui na Terra é para isso. Desconstruir o máximo que a gente puder de medos, aprender a lidar com o máximo que a gente puder de medos, né? Então, é isso, meu povo. E a Júlia falou um negócio aqui muito bacana, que ela acha que é assustadora a questão do mercado de trabalho e a velhice, né? Que assim, uma pessoa de 50 anos já começa a ter dificuldade de conseguir trabalhar, mas essa Sim. pessoa tem anos de experiência. Eu trabalho com meu pai,
aprendo absurdamente com ele. Se ele resolver procurar um emprego, vai ter muita dificuldade. E tem 63 anos. Realmente é preocupante. Mas hoje, eu acho que está tendo uma coisa muito bacana e, assim, e pega muito na nossa geração. Porque a nossa geração ela é muito imediatista, né, Júlia? Então, tem muita gente hoje que já é CEO e não sei mais o quê, e diretor, e não tem experiência e não está dando conta das pressões, de todas as responsabilidades que é de seguir, de dar conta de uma equipe. Então, está invertendo um pouco. Muitas empresas estão valorizando essas pessoas mais velhas para ficarem nesses cargos, porque tudo reclama. Minha mãe recentemente reclamou. Agora tudo eles reclamam de direito disso, direito daquilo, porque querendo ou não a gente vive, eu não sei se a gente, mas assim, uma geração aí que não está dando conta. Mas eu acho que nós teremos muitos problemas ainda em relação ao mercado de trabalho. E quando eu falo da parte financeira, eu acredito sim que a gente precisa mudar muito enquanto sociedade para mostrar que a capacidade da pessoa ela não está na idade, ela está na experiência, no que ela buscou trabalhar. Então, uma coisa que eu falo na página é que as pessoas elas pegam a idade delas e definem a pessoa pela idade. E enquanto não virar essa chavinha de validar essa pessoa pelo que ela é, pelas capacidades dela, a gente vai bater muito ainda nesse obstáculo de mercado de trabalho e idade, infelizmente. E eu acho que tem uma outra coisa que a gente precisa começar a repensar, que é essa ideia de que você escolhe uma profissão aos 17, 18 anos e você vai viver essa profissão para o resto do seu tempo de produção de trabalho, né? E pronto. Eu sempre falo que assim, a gente não veio só com uma habilidade. Primeiro que é difícil a gente entender a nossa habilidade com essa idade, que vamos combinar que a gente não sabe nem o que a gente está fazendo aqui no planeta Terra com 17, 18 anos, né? Então, definir a vida profissional com essa idade, eu já acho isso uma coisa absurda. Mas ok, vamos lá, tem gente que consegue fazer isso. Mas a gente não veio com uma única habilidade, né? Nós somos almas muito antigas, muito velhas, né? A gente traz muitas experiências, a gente já foi muita coisa na nossa existência, né? A gente já foi médico, a gente já foi piloto de avião, a gente já foi empregado doméstico, a gente já foi de tudo, né? Essa não é a primeira encarnação que a gente tem, né? São muitas. Então, assim, já foi dona de casa, já foi carpinteiro, já foi de tudo, já foi músico, já foi bailarino, já foi de tudo, né? São muitas vidas. Então, assim, e a gente traz na nossa essência resquícios dessas habilidades que a gente teve, né? Então, o que mais? Eu acho que com 17, 18 anos, a gente precisa incentivar, entender quais são as nossas habilidades. Quer dizer, não com 17, 18, mas desde cedo, né? Trazer quais são todas as habilidades que a gente tem, porque vai ter um momento que, por mais que você ame aquilo que você faça, por mais que você ame a profissão que você escolheu, vai ter um momento que você vai falar, cara, não aguento mais fazer isso. É natural do ser humano. A gente não tem saco para viver tanto tempo fazendo a mesma coisa. E você pode amar o que você está fazendo. Não importa, vai ter uma hora que você vai cansar de ter feito aquilo. Então, qual é o seu plano B? Né? Eu sempre falo que assim, a gente deveria escolher uma profissão, mas logo em seguida começar a trabalhar para o plano B, que é essa outra habilidade que vai estar em potência em você, né? Então, assim, tá bom, resolvi ser engenheiro, mas eu vou ser engenheiro até, sei lá, os meus 50, 55 anos. Depois eu vou fazer tal coisa. E eu preparei essa outra coisa, já pensando que eu vou ter uma idade X, que eu vou ter um corpo X, que eu vou ter uma, né, a força física, a força de vontade, tudo vai ser diferente naquela idade, então que outra coisa que eu vou fazer? E já passar essa vida profissional preparando essa segunda, né, fase da sua vida, né, esse plano B real, de acordo com as suas reais habilidades,
né? E aí você não vai ficar mais perdido procurando, tentando se encaixar no seu mercado de trabalho que já não, que muitas vezes também não cabe, né? Não é só uma questão de descartar, né? Às vezes, assim, a gente vive hoje num momento de tecnologia que é muito rápido. Eu tenho dificuldade de acompanhar a tecnologia, né? Então, assim, isso também conta. Então, assim, o que é que você vai estar apto a fazer em determinada idade da sua vida? Que outra coisa você pode querer fazer e que você vai sentir tanto prazer e você vai se sentir útil, e vai ser útil para o coletivo, vai ser útil para você, e que vai ser legal e que vai continuar te dando essa outra potência de vida, né? Então, acho que é isso que a gente precisa começar a olhar para as nossas crianças e mostrar esse outro lado, porque para a gente, o que foi mostrado é esse lado de escolhe alguma coisa e viva isso até o final, né? E, cara, a gente está infeliz, né? Na grande maioria está infeliz. E os nossos pais foram infelizes, porque os nossos pais carregaram aquilo até o final sem sentir felicidade plena pelo trabalho, né? Esperando o momento de se aposentar, esperando o final de semana para ficar com a família, esperando as férias, esperando o momento de se aposentar. E aí se aposenta e ferrou, porque ele não é mais aquilo, não é mais nada agora, não sabe o que vai fazer. Então, acho que isso também faz parte do olhar para o envelhecer, né? Quais são as suas habilidades, quais são as suas potências? O que mais você sabe fazer nessa vida? O que você gostaria de fazer lá na frente? A gente precisa pensar nisso. Porque não é só virar a vovozinha bonitinha fazendo crochê e fazendo tricô. A gente não quer mais isso, vamos ser realistas, né? Até tem, você pode até querer fazer de vez em quando, mas não é algo que você quer passar a fazer, não é essa a ideia, né, de ser avó que a gente tem mais, né? E para não ficar tarde para a gente pensar nisso, né? Porque depois, às vezes, a gente não consegue mais fazer a mudança. Às vezes dá, mas na maioria das vezes não dá. Carol, lindo, maravilhoso. Muito, Foi muito ótimo, né? obrigada. Amei, amei, amei. Tem mais uns recadinhos aqui, ó, rapidinho, né? Lene falou, tem uma loja de roupas e atende o público até 90 anos. Além das vendas, sempre faço lives falando sobre elas, se sentirem úteis para elas mesmas. E o resultado é bem positivo. É isso, gente. A gente incentivar também e mostrar o quanto eles são úteis, sim. É o que eu faço com o grupo lá dos idosos. Ah, mas eu não vou fazer isso. Vai fazer sim. Vai fazer. Né? Eu acho que é o nosso papel também de mostrar para eles o quanto que eles são pertencentes a essa sociedade que é tão dura com eles também. Né? Sim, é dividir esse conhecimento que a gente tem, dividir, né? Não adianta ficar só... Com certeza. Eu gostei muito. Ai, gente, gratidão pelo tempo de vocês. Foi tão gostoso estar com vocês. Foi incrível, Cá. Obrigada. Foi, né? Foi muito bom. Estou muito Todo mundo feliz. está voltando das salinhas? Não? Tem gente em tratamento ainda. Tá. Mas a gente vai... Quem está aqui? A Pita, eu, você... Gente, a Fabi, só para terminar, ela indicou um livro aqui, ó. Vamos ver. Com o tema idade, chama Ciranda das Mulheres. Que legal, não conheço esse, hein? Vou também procurar não. saber. Vou ver também. Adoro. Carol, fala também sobre o teu Instagram. Ia falar. Gente, quem quiser continuar batendo papo comigo sobre envelhecimento, eu tenho uma página que chama Coisa da Idade. Eu preparo com muito carinho. Acho que eu faço metade dicas para quem tem idosos em casa e como a gente consegue dar conta deles, e trago essa reflexão da importância da gente cuidar da nossa velhice. Então, vocês serão super bem-vindas. A gente continuar esse bate-papo. Quem for fazer o projeto de vida e quiser contar como é que foi a experiência de fazer o projeto com a saúde, estarei lá para bater papo. Vai ser uma honra tê-las. Muito obrigada mesmo, foi muito bom. Eu amo o nome dessa página. É coisa da idade. É bom, né? Coisa da idade. Então, a gente faz o reiki agora, mesmo com o pessoal que está lá na sala ainda. E aí a gente finaliza depois para o pessoal que está aqui.